Olá, boa noite a todos. Boa noite, Neide. Vamos recebendo nossos convidados de hoje. Boa noite, Paula. Boa noite a todos que já entraram na nossa sala. Muito bem, que delícia. Hoje a gente tem um tema muito legal de luz e saúde com a Neide. Pessoal, a gente está muito contente que é um case todo da Ledvance já com essa excelente profissional e um projeto inovador que a gente teve o privilégio de fazer a convite da Neide, nosso primeiro case de iluminação centrada no ser humano com produtos da Ledvance em nível América Latina, né, Neide? Exatamente. O segundo no mundo, né? Segunda escola no mundo. Segundo no mundo. E hoje o pessoal vai conhecer o do mundo e o do Brasil. Olha que bacana, Neide. Já estamos aí evoluindo, né? Muito bom. Que gostoso. Exatamente. E com esse case, nós vamos também fazer um acompanhamento dos resultados. Então, vamos, obviamente, que mensurar, né, a importância do sistema circadiano, da luz, nesse sistema Biolux, da Ledvance maravilhoso, que eu encampei essa ideia logo no início, adorei, por isso trouxe a escola para fazermos a primeira aplicação. Que legal. Ótimo, muito bom. Muito obrigada pelo convite também dessa live. Imagina, Neide, deixa eu fazer as primeiras apresentações para vocês, pessoal. Sou a Paula da Ledvance, a gente vai falar hoje sobre luz e saúde. Você já está vendo o slide, Neide? Já. Então, tá bom. Então, pessoal, a Ledvance está presente em mais de 140 países, é uma multinacional, nós temos a nossa sede na Alemanha, e nós temos diversos produtos, desde a iluminação residencial, comercial, industrial, iluminação de áreas públicas, e a gente tem essa linha de iluminação inteligente e conectada, que é o que está crescendo bastante, que hoje também é o assunto da nossa live, né? Como é que a luz contribui, inclusive, para a saúde. E aqui eu queria mostrar um pouco para vocês a respeito de onde vocês encontram informações sobre a Ledvance. Então, nós temos o nosso canal no LinkedIn, que você encontra lá com o nome Ledvance, que é global. Nós estamos nas mídias sociais, Ledvance BR, Ledvance Brasil, Instagram e Facebook. No Telegram, vocês recebem todas as informações de antemão dos nossos eventos. Então, o primeiro canal que a gente divulga os nossos eventos é ali. YouTube, temos vídeos incríveis sobre produtos, sobre projetos, sobre instalação, e o nosso site é ledvance.com.br. Bom, como é que funcionam os webinars Gems da Ledvance? Então, assim, vocês podem enviar suas dúvidas pelo chat, a gente vai estar respondendo aqui logo após a apresentação da Neide, a gente dá uma olhada e já vai dando para vocês as respostas, vocês não saem daqui com dúvidas. Se a gente tiver alguma pergunta muito técnica, que hoje estou participando só eu de marketing e a Neide, a gente vai anotar e vai poder passar essa informação aí para vocês depois, tá? Mas a gente está aqui online com os nossos engenheiros especialistas. Tá bom? E aí vocês encaminham essas dúvidas aí pelo chat. E também, como todos os nossos eventos online, nós temos uma apresentação interativa, pessoal. Então, nós temos 3 perguntas de uma enquete que a gente vai falar sobre luz e saúde ao longo dessa noite. E aí vocês participam dessa enquete, respondendo as perguntas, tem sempre 3 alternativas, e depois a gente vai apresentar para vocês quais são as respostas corretas. Fiquem tranquilos, não tem problema de errar ou de acertar, a gente está aqui para aprender, né, Neide? Exatamente. E sobre a Neide é o nosso segundo evento com ela, tivemos aí alguns eventos no ano passado, esse é o nosso primeiro deste ano, com um projeto que foi executado, então a gente está muito feliz. A Neide, ela é arquiteta e lighting designer, e ela é especialista em architectural lighting pela Penn State University, nos Estados Unidos. Neide, nós temos até um consultor nosso de vendas, o Ag, que está aqui te prestigiando, que ele está lá diretamente dos Estados Unidos também, viu? Opa, que bacana! Saudades aí desse tempo. A gente também de poder entrar neste país, né? Mas isso está chegando ao fim. É verdade. Bom, pessoal, a Neide está há 29 anos no mercado de projetos de iluminação, ela foi diversas vezes premiada no Brasil e no exterior, ela já escreveu diversos livros aqui, eu gostaria de citar para vocês sobre luz, imagens da luz, lighting design, o portfólio dela, já escreveu sobre iluminação hospitalar, então, assim, quem sabe, a partir de agora, ela vai escrever sobre luz nas escolas, né, Neide? Com certeza.
Bom, e aí, pessoal, ao final do evento, eu vou voltar nessa tela para vocês, porque vocês podem participar de uma enquete que a gente faz, de uma avaliação do evento e concorrer ao sorteio de uma lâmpada Smart Wi-Fi. Essa lâmpada que, inclusive, você consegue, através do seu celular, do seu tablet, fazer uma simulação do ciclo circadiano, da iluminação aí, mais de acordo com a saúde para o seu organismo. Então, participem e concorram ao sorteio dessa lâmpada Wi-Fi, tá bom? Muito obrigada, eu já falei bastante aqui e agora eu vou fazer o seguinte, já vou deixar a apresentação da Neide para começar. Neide, eu vou ficar quietinha aqui, qualquer minuto, se precisa de mim, você me fala, tá bom? Tá bem, obrigada, então. Então, mais uma vez, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, agradeço a Ledvance a oportunidade de estar apresentando esse case nessa live, uma vez que nós fizemos o projeto, fizemos a instalação, estivemos lá, inclusive na escola, fotografamos e vamos fazer um acompanhamento de todo esse processo de resultados, fazendo as medidas, inclusive, através de questionários, de uma entrevista, não só com os professores, como também com os alunos. A Paula já esteve com os alunos e se mostraram bastante receptivos, inclusive bem informados. A nossa escola, Case, é a escola Albric. A Albric é uma escola de referência na área de bilíngue, é uma escola bilíngue. Então, toda a informação que eles têm aqui, até esses slides, alguns foram motivos da apresentação, junto à equipe toda de direção e a equipe pedagógica da própria escola. Tá um pouco em inglês, mas a gente vai usar aqui os mesmos nomes que eu acho que são mais representativos. Essa escola nos atendeu com muita gentileza, o projeto luminotécnico foi nosso. Inclusive, quero prestar minha homenagem ao Leon, que participou de todo esse processo. Não sei se ele está aqui na nossa turma aqui de ouvintes, mas Leon também, isso vale a você aí, um pouco desse reconhecimento, desde o processo inicial do projeto. Nós fizemos a iluminação de toda a escola, seja ela interna, seja externa, seja de fachada, e nós participamos desde o início, inclusive com essa questão da preocupação da escola perante a iluminação junto aos alunos, o que acontece de fato dentro dessa concepção de luz e saúde, dentro da concepção das respostas emocionais, visuais e biológicas da luz, em relação ao usuário, atendendo a uma questão de fitwell, atendendo a questão, inclusive, de luz de conforto, atendendo a expectativa aqui de trazer maior produtividade, maior conhecimento até em função dessa tecnologia para a equipe diretiva, e fomos muito bem atendidos, fomos muito bem aceitos. Eles toparam, logo no início, trazer esse case para o Brasil, implantar nessa escola, e a Ledvance me apoiou desde o início, aceitou essa empreitada toda de fazer essa instalação, de criarmos um modelo padrão para estudo, que no meu caso vai ser um estudo para a Ledvance também. Vamos fazer também, como eu já disse, todo o acompanhamento. Depois, no final de um ano, nós vamos voltar a fazer a live, mostrar os resultados, mostrar efetivamente o que funcionou dentro desta tecnologia, dentro dessa implantação de um sistema tão inovador como é o Biolux. Bom, sem mais delongas, eu vou começar a falar sobre o que eu entendo de trabalho de iluminação em função de uma escola, a importância do espaço construído, a importância da inter-relação do ser humano com o meio ambiente, do ambiente em si. Isso é fundamental para que a gente possa, dentro da neuroarquitetura, dentro da ciência, da neurociência, estamos nos trazendo, inclusive informando como que o homem percebe e age sobre o ambiente, e ao mesmo tempo como o ambiente está influenciando no comportamento cotidiano desse edifício. Então, é uma via de mão dupla, onde nós intervimos no ambiente, o ambiente também intervém conosco. Esta área da psicologia, que é a psicologia ambiental, é uma área bastante estudada hoje, é uma área bastante divulgada. Eu faço uso
desta compreensão e dessa ciência nos meus trabalhos, em relação à inter-relação do homem com o espaço físico, e tanto com o espaço do ambiente em si, do espaço em si que nós estamos projetando, quanto também do espaço natural, o outdoor. É importante se considerar, inclusive, que nós temos também dentro dessa condição do Fitwel, são algumas premissas de projeto que devem ser consideradas dentro da arquitetura. Esse projeto também foi feito junto um estudo com os arquitetos, né, com Andrade Moretim, com Maia, aonde nós consideramos que uma escola do século XXI não pode deixar para trás fundamentos básicos da qualidade do ambiente construído, que seria as cores, né, identificação das cores apropriadas para isso. Sabemos que as cores trazem respostas emocionais. A climatização, é importante que o ambiente seja adequadamente climatizado. O paisagismo é importante, então o sistema biofílico entrosado, integrado, né, em todas as áreas da escola. Então você tem janelas dando para os verdes, para áreas verdes, nós temos pátios, tem inclusive na cobertura horta, eles têm conhecimento, inclusive, do contato com plantas, em contato com ervas, em contato com a natureza, através desse rooftop, né, que é muito interessante. A acústica também foi muito bem pensada, nós temos placas acústicas, para evitar o burburinho, né, dos alunos, para melhor entendimento e compreensão do que está se dando em aula, em sala de aula. A ergonomia é importante, então você vê que todas as poltronas, as mesinhas, são estudadas e são até desenvolvidas para melhor postura dos alunos, para melhor desenvolvimento na parte de ergonomia também, que sabemos que traz também a parte de concentração, está vinculada ao conforto da postura do próprio aluno. Você vê a questão da organização, sabemos que um ambiente mal organizado ou tumultuado gera estresse, isso já é fato dentro da nossa neuroarquitetura, e sabemos que salas bem organizadas é melhor para o wayfinding. As crianças se desenvolvem melhor dentro dessa concepção de asepsia, de limpeza, de organização. Então, tudo está organizado, as pastinhas estão organizadas nessa estante, você vê as cadeiras bem posicionadas, os lembretes todos aqui atrás também, dentro da organização do quadro. Enfim, isso também faz parte de um ambiente com qualidade dentro desses espaços. E essa escola teve todos esses parâmetros, e no que nós temos que falar aqui é sobre iluminação, e a iluminação também foi considerada com esse sistema que vocês estão vendo já, a classe, já com as luminárias do sistema Biolux, que pode, inclusive, depois a Paula vai explanar melhor sobre essa tecnologia. No nosso caso, né, eu vou mostrar algumas fotos da escola para vocês terem contato. Essa é a fachada da Albrigue, a arquitetura foi Andrade Moretim, a iluminação foi nossa, da Senzilight. Nós criamos uma iluminação que desenhasse com a arquitetura, que tivesse esse partido com a arquitetura e que ela fosse linear para desenvolver essa geometria. Então, nós temos muita iluminação indireta, nós temos muita iluminação, inclusive, evitando o ofuscamento nas crianças. Tem este pátio interno que foi, de certa forma, criado para um convívio social, para que as crianças sentem, conversem, se integrem nesses ambientes. Todos esses bancos são soltos, né, são como se fossem caixotes, então eles dividem esses espaços entre eles juntam turmas, juntam grupos. Então, tem toda uma atividade social nesse pátio interno. Você vai ver também que tem o pátio lá no fundo com mais verde, com mais o conceito de natureza integrada, a própria escada também, ligando todos os andares, as salas de aulas todas voltadas para esse pátio. Esse pátio recebe iluminação natural, que adentra também as salas de aula, circulação, nada é escuro, nada é interno, nada é fechado, a natureza está presente, a iluminação natural está presente o tempo inteiro. E esse teto também, ele é retrátil, é um teto retrátil, para evitar chuva,
para as crianças também se sociabilizarem durante a época de chuva. Então, esse teto, com simples toque, ele se fecha ou ele se abre, propiciando esse maior uso do espaço. O que é interessante também é o acesso à entrada, como eu já disse, a iluminação indireta, isso é uma viga mesmo, é uma viga estrutural da arquitetura, que ela foi transformada em uma luminária, e essa luminária nós temos simplesmente um perfilzinho de LED aqui em cima, com iluminação indireta, então as vigas são todas iluminadas, como vocês podem ver, e isso faz de forma indireta a iluminação do próprio ambiente. Na área de recepção, obviamente que nós temos que prover os 500 looks nesse plano de trabalho, então tem uma luminária pendente, até para identificar o posicionamento da recepção, para que a gente possa ter aí uma comunicação visual de acesso e de entrada de informações e de postura também, até perante o controle de acesso dos alunos, dos pais e dos professores. Então, a escola tem toda essa linguagem, né, como eu disse. Aqui, esse outro pátio é um pátio coberto, onde nós temos essas luminárias, que eles fazem esses desenhos ortogonais, mas, de certa forma, como se fossem umas cadeias de DNA, para criar um pouco esse ritmo diferenciado. Esse pátio, ele acontece uma série de coisas, né, ele tem uma multifunção nesse espaço, e essa iluminação também, ela corresponde a uma luz geral, uma luz mais difusa, mais aconchegante, e pode ser controlada também com seu acendimento para maior ou menor intensidade. Aqui nós vemos na circulação do térreo, nós já vemos a nossa sala, que foi estudo do case, nosso estudo do caso. Você vê já as luminárias aqui, biolooks, você já vê a iluminação integrada a esse ambiente, que é importante também, toda a circulação com iluminação indireta, onde, mais uma vez, nós pusemos os perfis de LEDs encaixados dentro da estrutura metálica, então tem uma viga em I, com a iluminação indireta, né, apoiada nessa viga em I, então você não tem a visualização direta da fonte de luz, você não vê os LEDs diretamente, isso proporcionou um conforto visual bem interessante. Quanto à qualidade da iluminação projetada nesse espaço, né, nesse projeto, ele tem a questão também da importância de se criar uma relação com o nosso sistema visual, com o emocional, biológico, né, como já disse na live também anterior que nós fizemos, junto à LEDvance, né, nós temos a luz e os fotorreceptores, nosso olho possui fotorreceptores, que ao encontrar aí com a luz que se transforma em energia, por exemplo, você tem a visualização dessa luz, você tem a percepção dessa luz e você também tem a reação biológica dessa luz através do nosso cérebro. Então, de certa forma, nós temos o visual, que é o laranja, vai para a retina, mostra lá a imagem, mostra a informação, leva para o cérebro para a gente interpretar a informação do que nós estamos vendo. O biológico, através dessas células fotorreceptoras, já vou falar já. E o emocional, de certa forma, nós sabemos que a luz corresponde a uma resposta emocional muito forte, de acordo até com vários estudos que já tem aí no mercado e já constatamos nesses anos todos o uso desse sistema das reações psicológicas emocionais do ser humano em todos os nossos projetos. Nós podemos também considerar o sistema visual e perceptivo, que está ligado à experiência adquirida. Então, nós enxergamos o ambiente, nós reconhecemos o ambiente ou o objeto através já da informação que o cérebro já reteve. Sabemos que uma maçã é uma maçã, porque conhecemos uma maçã, então essa memória perceptiva é através desse reconhecimento, dessa informação já adquirida. Também nós temos a questão da iluminação para o conforto visual e o estímulo, então o projeto da escola levou muito isso, a questão do conforto visual, como eu mostrei para vocês, toda a iluminação indireta, toda uma iluminação aconchegante, menos iluminação focal, menos iluminação de ofuscamento diretamente para os olhos das crianças. Sabemos que as crianças são ativas, sabemos que as crianças têm uma energia muito grande, então tentamos proporcionar uma iluminação mais difusa,
menos dramáticas. Sabemos também que a criança tem medo de escuro, então evitamos isso, lugares escuros, lugares mal iluminados. Por isso, o sistema de iluminação empregado considerou todas essas vertentes. O nosso ritmo circadiano, nosso ciclo circadiano, né, ele está num processo rítmico que organiza todo o nosso organismo, na verdade, ele é um fator de alteração no ser humano, né? Tem alguns sistemas que são mais aplicados ou mais relevantes que outros. Sabemos, inclusive, que a luz também pode afetar até o coração. Nós temos um fotorreceptor que é ligado ao coração. Nós temos fotorreceptores que é ligado também a essa questão da produção do hormônio, né, que é, inclusive, os efeitos da luz no ser humano, no corpo humano. Nós sabemos que esses sinais elétricos transformados e recebidos pelo cérebro, né, eles seguem um ritmo aí junto a um terceiro receptor. Hoje, antes nós tínhamos os receptores, né, que seria a parte toda visual, mas hoje nós estamos estudando muito não visual, que é esse fotopigmento da melapitocina, que a gente considera aí como um terceiro fotorreceptor, que ele assegura o funcionamento da glândula pineal através de uma atuação química. E aí conseguimos, né, saber de fato que o nosso terceiro receptor, ele consegue interpretar a luz, ele consegue saber se é dia, ele consegue saber de noite, se é noite, ele consegue fazer com que o nosso sistema biológico se corresponda a esta interpretação visual que é trazida para esse receptor e consegue produzir de forma biológica os hormônios, né, que principalmente o melatonina, que é o responsável pela indução do sono, né, e também restaura as nossas células que são expostas ao estresse do dia a dia. É então importante nós considerarmos o uso da iluminação para uma regulação do nosso sistema biológico, no nosso corpo. Ele é todo regido através desse impacto dessas fotocélulas e desses processos, desses fotopigmentos, inclusive assegurar, né, o funcionamento correto e do nosso bem-estar. Isto é luz e saúde, a nossa relação de luz e saúde. Importante também falar que dentro da nossa concepção aí de respostas emocionais da luz, dos fotorreceptores, nós chegamos à conclusão de que a noite está muito associada com descanso e lazer. E isso nós trazemos da nossa herança genética, lá dos nossos antepassados, que eles dormiam ao pôr do sol, acordavam com o nascer do sol, e reduziam a sua atividade durante a noite, até por não ter a luz artificial. Então, isto nós trazemos como uma herança, e já temos essa analogia de que quando nós baixamos a temperatura de cor em função de uma iluminação artificial, nosso corpo já interpreta essa luz mais aconchegante, essa luz um pouco mais branca morna, como uma luz de descanso. E ela está associada já com a produção da melatonina. A melatonina é produzida com a falta de luz. Não conseguimos produzir melatonina, nosso organismo não produz melatonina se continuarmos o tempo inteiro sob a luz, seja artificial ou natural. Então é importante que a gente tenha esse controle, que a gente saiba disso para proporcionar aos nossos projetos uma melhor qualidade, inclusive de saúde. Sabemos também que o dia está relacionado com o trabalho. A luz de temperatura mais alta, ela é aquela branca, morna branca, mais azulada, inclusive branca fria. Ela é descrita, inclusive, como uma luz de energia, uma luz de atividade. Ela está relacionada ao cortisol. Então, o cortisol é o hormônio da energia.
o hormônio da atividade, da situação do trabalho, de nos mantermos em alerta o tempo inteiro. Então, precisamos ter esses dois momentos. Nós precisamos ter a falta de luz para produzir a melatonina e nós precisamos ter bastante luz para produzir o cortisol. Um ambiente mal iluminado, ele tende a suprimir o cortisol, ou o ambiente iluminado de forma incorreta, inclusive, ele não só inibe o cortisol, como ele pode chegar a produzir uma melatonina de forma errônea, né, de acordo com o uso da iluminação. Sabemos de tudo isso, temos bastante estudo, como eu disse, já é bastante aplicado isso em todos os projetos, tivemos bastantes lives, inclusive a LED Vance também participou muito efetivamente dessa informação através de todos esses estudos da neuroarquitetura, e acho que é importante nós reconhecermos que vale a pena conhecer a teoria para aplicarmos de forma prática nos nossos projetos e não cometermos nenhum erro. O que nós queremos é um ambiente saudável, seja ele qual for, né? E para isso temos que conhecer bastante essa relação da luz com o ser humano. A luz também, como eu já disse, também é um estímulo de visão, nós enxergamos através da luz, né, o sentido humano mais rico, né, e que não poderia ser diferente. Nós recebemos uma quantidade importante de informações através da visão, 80% do que nós conhecemos, do que nós aprendemos e de que a retenção de informação vem através da visão. Então, a luz tem um papel de influência sobre as nossas reações, uma capacidade de concentração, de eficiência, fadiga e bem-estar. Foi esse critério que nós usamos na escola. Nós queríamos aumentar a capacidade de concentração, nós queríamos que fosse mais eficiente o espaço para o aprendizado, tanto para os alunos quanto para os professores, evitar a fadiga visual, evitar a fadiga do próprio organismo, dele se sentir menos apto à concentração e provocar aí um bem-estar. Nossa experiência também com a luz natural, as janelas, a escola tem todas as janelas, como eu disse, com entrada de luz natural, é importante isso. A sala nossa de estudo foi uma sala voltada para a face sudeste, então ela recebia muito pouca luz natural, ela recebia mais luz do que necessariamente as outras salas, mas menos do que as outras salas, então nós usamos como um estudo o tempo inteiro e nós fomos informados pelos professores, né, a Paula também teve essa conversa com eles, de que durante o dia teria necessidade de acender luz, né, que não era tanta intensidade de luz que evitasse aí, despendesse o uso da iluminação artificial. Então, com esta questão, nós pudemos reconhecer que a luz natural, ao entrar dentro do espaço, ela muda a sua temperatura de cor. O espectro cromático da luz do sol varia muito durante o dia. Inclusive, você vê a temperatura de cor mais quente, chega mais fria, até uns 6.000, 6.500, dependendo do espaço, e cai aí para os seus 2.000 K durante o final do dia e no início da manhã. Então, com isso, nós não queríamos que esta iluminação natural fosse conflitante com a artificial. E aí que entra o sistema Biolux. O sistema Biolux, ele atua em todas as horas do dia, com todas as temperaturas de cor do sol, ele vai de 2.700, ele aumenta para 6.500, volta para 4.000 e faz o sentido inverso, inclusive com uma temperatura de cor mais morna durante o final do dia. E aí que nós consideramos a importância de trazer isso para a sala de aula, para que a gente pudesse agregar valor a esses espaços. Em função disso, né, como nós falamos aí, Paula, você quer fazer uma enquete já com os nossos interlocutores aqui? Quero sim, Neide. Vamos aproveitar aqui, pessoal. Então, assim, a primeira pergunta a gente já soltou aí para vocês, sobre como a luz influencia as pessoas. Então, vocês dão uma olhadinha aí para vocês votarem, se vocês acham que a resposta correta é a primeira, a segunda ou a terceira. A gente vai dar alguns segundinhos aí para vocês. Me confirme se estão vendo aqui, deixa eu ver se eu já publiquei, queria confirmar.
Se vocês já podem ver, se alguém puder falar para mim, que eu nunca sei o que eu estou vendo ou o que vocês estão vendo também. Eu estou vendo aqui, não sei se o pessoal... Eu também. Bom, de qualquer forma, essa dá as perguntas aqui. Então, se a luz influencia a produção de anticorpos, se a luz branca e colorida nos ajuda a ficar mais ativos, ou a C, os efeitos visuais da luz nos proporcionam aí a visão, aí tem a questão de situação emocional e de biológica. Deixa eu ver, estão todos vendo? Não vemos, então eu tenho que apertar Publish. A Lara está me ajudando aqui, beleza, acho que agora estão vendo. Então, vocês, por favor, vão respondendo aí. Acho que já tenho bastante gente aqui na resposta C, pelo que eu estou vendo. Agora sim, então vamos dar uma olhada aqui, gente. Resposta A, B ou C. E aí nós vamos fazer os comentários a respeito, tá bom? Se vocês já tiveram um tempinho de responder, porque está todo mundo numa resposta certa aqui, então vou terminar a enquete e a gente já vai apresentar as respostas. Pessoal, então é o seguinte... Como é que a luz influencia as pessoas? A primeira questão que a Neide comentou sobre a influência na produção de hormônios. Então, não são anticorpos, são hormônios, por isso que a A está errada. A B, sobre o que faz, então, a luz ter essa interferência para a gente estar de forma a ficar mais alerta ou ficar mais relaxado para você ter uma boa noite de sono, tem a ver com a mudança na intensidade de luz, mais forte ou mais fraca, e a temperatura de cor, luz mais quente e mais fria, né? Então, luz mais quente, como a Neide comentou, faz você ficar mais relaxado, mais aconchegante, mais confortável, e a luz mais fria é uma sensação mais de atividade, de trabalho, né, para você render mais. Então, a resposta correta é a última. Os efeitos visuais da luz nos proporcionam a visão. Os efeitos biológicos influenciam a produção de hormônios, influencia a produção, a digestão, influencia a questão do sono, para você ter uma boa noite de sono, e os efeitos emocionais nos remetem ao estado de relaxamento e de aconchego para a luz quente, ou atividade e concentração para a luz fria. Muito bem, segue Neide por aí, então, resposta C, todo mundo acertou, viu, Neide? Que bacana, muito bom, parabéns a todos. E o Leon estamos todos alinhados. Oi? Você perguntou se está te prestigiando o Leon. O Rui da nossa live de amanhã também está aqui. Rui, um grande abraço, meu amigão aí. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. Eu acho que isso daqui nós simplificamos, né? É óbvio que tem muito mais coisa. Nós estamos aqui apenas dando um enfoque mais direto ao nosso case da escola. Né, é muito mais complexo que isso, né, mas não é nosso interesse hoje aqui, nem nossa intenção de ficar abrindo muito leque e complicar muito. Mas o que nós temos lá na nossa situação da sala de aula, nós temos esse sistema BioLux da Ledvance, através de uma instalação de um sensor na parede, de um controle manual na parede. Nós temos os dois sistemas, né, Paulo? O sistema automático, com a leitura da incidência de luz natural, e esse daqui, que é o sistema manual, que o professor pode chegar lá e fazer uso, inclusive, de acordo com a atividade, de acordo com o tipo de aula, de acordo com a função desse espaço, né, com a forma acadêmica dele, da presencial, são vários professores que participam. Eu não falei, mas essa é uma classe de terceira série, é uma classe entre 9 e 10 anos, então são crianças que estão aí já na pré-adolescência, né, hoje cada vez mais cedo, então são crianças muito ativas, e nós temos já treinado, isso foi feito um treinamento para os professores, para a direção, para a coordenadora, inclusive, dessa turma, foi feita uma apresentação do sistema, eles entenderam como se administra esse aparelho. Vocês vão ver aqui que, ao girar, inclusive, você pode estar escolhendo as cenas corretas, com as temperaturas de cores corretas, que eu vou mostrar já, inclusive, nas fotos, né, ou através de um aplicativo. Mas na sala de aula nós achamos melhor deixar o controle manual à mão, mais fácil do que cada professor ter um celular e ficar controlando pelo celular, mas é possível também, ele tem essa possibilidade. São 5 cenas, inclusive, disponíveis,
né, para que as pessoas sintam, né, esse efeito biológico entre a relação da luz natural com a luz artificial. Essa é uma foto já da sala de aula. Nós precisamos aí, para sentir esse circadiano, com essa aplicação circadiana, nós precisamos receber uma quantidade mínima de luz, né, e praticamente isso já é feito através de cálculos, através de estudos. Eu já uso, inclusive, nos meus projetos, essas planilhas todas, inclusive o Fitwel nos possibilita isso, o CIEE nos possibilita isso, né, o IES também nos possibilita essas planilhas, onde nós podemos medir, inclusive, a incidência, né, da iluminação e dos níveis, inclusive, para a produção de cortisol, suficientes ou não para a produção de cortisol, ou suficientes ou não, como nós fazemos no caso dos hospitais. Desculpa, quero falar bem rápido aqui, mas no caso dos hospitais, nós também medimos nos nossos projetos o fator de melatonina, de produção de melatonina, através do uso de iluminação artificial, da quantidade de luz artificial que é necessário para uma visão de balizamento, de iluminação, mas necessariamente para a produção. Existe esse conflito da produção da melatonina, existe esse conflito muito grande. Em áreas de hospitais, a gente não pode deixar totalmente no escuro, principalmente em UTI, apesar dele estar todo monitorado. Já fazendo só um adendo aqui, um anexo, né, abrindo parênteses para isso, e é importante vocês entenderem que já existem esses cálculos hoje. Mais para frente, eu acredito que o cálculo de iluminância vai ser totalmente obsoleto, né? Nós não vamos usar mais a iluminância, a quantidade de luz no plano de trabalho, hoje em dia já não é tão importante quanto a luminância e quanto essa questão da relação fotobiológica. O trabalho, né, esse sistema que foi aplicado na sala de aula, ele trabalha com nível de iluminância maior do que o habitual, para que a gente possa ter essas diferenças todas muito bem solucionadas, e que para produzir o cortisol a gente precisa ter um nível maior de iluminação. Nós temos a cena do relax. Essa cena é a cena do relaxamento. Você vê que a temperatura de cor já é mais morna. Nós reduzimos o nível de atividade do corpo humano. Aí fala, mas o aluno tem que estar atento. Depende da atividade, né? Nós conhecemos aí várias atividades dentro de uma sala de aula que, por exemplo, quando eles estão fazendo algum trabalho de relaxamento, algum trabalho que envolve essa questão de reduzir um pouco a adrenalina, nós temos aí a possibilidade de usar a luz mais quente. Isso é muito importante, principalmente no início do dia, quando o aluno chega sonolento, quando ele já chega ainda nessa parte de impacto. Nós não podemos aumentar o nível de iluminação para que a energia dele já automaticamente já tenha que ligar um turn-on. Muito pelo contrário, nós temos que ir introduzindo aos poucos para que ele vá se habituando, para que ele vá acordando, para que o corpinho dele também vá se habituando, e necessariamente a gente já tem essa cena relax. A outra parte também, aumentando um pouco a temperatura de cor, nós temos a sala toda voltada para uma cena de atividade criativa. Então são salas de arte, por exemplo, aulas de arte. Não há tanta necessidade de concentração ou foco, então eles trabalham mais com atividades manuais. Então, nós deixamos uma luz que promove aí totalmente a sua criatividade e que ele possa se desenvolver com mais facilidade, inclusive. Nós temos a cena natural, a cena que simula a iluminação do dia, né, do meio-dia, por exemplo, que é o pico de cromaticidade da luz do sol, né, que deve ser utilizada a maior parte do dia. Então, também, porque esta escola, ela funciona no sistema americano, então ela começa logo de manhã e vai até as 3 da tarde. Então, os alunos têm um meio período, inclusive.
Então, nós temos toda essa influência aí desde a primeira hora da manhã, das 7h30 da manhã até as 3 da tarde, passando por toda esse pico de diferenciação cromática da luz. Então, nessa sala, nós temos a luz natural, depois nós temos também a cena de foco, então, para ativar a concentração, para a hora que a aula pegar mais, com mais informações, com mais, inclusive, necessidade dos alunos prestarem atenção, principalmente, né, logo depois do lanche, logo depois do almoço. Então, isso é importante, a gente está ativando o metabolismo da criança para que ela tenha mais energia, porque a hora depois, todo mundo sabe que depois do almoço nós tendemos aí a dar uma relaxada, a ter mais sono, e aí a luz faz com que tenha essa reação de maior atividade, inclusive de estar mais desperto. Nós temos o último caso, na última cena nossa, a quinta cena, que é The Boost, ou seja, nós vamos aí acelerar um pouquinho, muito mais, né, com maior elevada concentração e atividades que requerem maior atenção, principalmente numa prova, né, para os alunos ficarem despertos, para os alunos terem foco, terem concentração, eles precisam ter uma luz um pouco maior, mais intensidade também maior, e de a temperatura de cor maior, uma luz mais branca, fria, inclusive, porque sabemos que vai melhorar muito a produtividade nesse sentido, vai deixá-los mais atenção. E aí são essas cenas todas, isso é feito de forma automática, é feito de forma manual, de acordo com a necessidade do próprio professor, mas a nossa aplicação, ela é toda feita através de uma fotocélula, que vai entender a incidência de luz natural e vai participar durante todo esse dia, durante todo esse período de funcionamento da escola, ela vai atuar de forma automática. Isso que é bacana, não precisa ter nenhuma intervenção humana, não precisa ter nenhuma parte manual, né, apesar de dar essa possibilidade através do controle, mas nós deixamos isso correr de acordo com a incidência de luz em cada momento dessa sala, em cada momento estacional, inclusive do ano, e nós vamos fazer essas medições através da primavera, através do verão, através do inverno, através do outono, para trazer para vocês essas respostas que nós tivemos, se foram positivas ou não, o que aconteceu com esses alunos e com os próprios professores com o uso dessa tecnologia. Agora aqui eu deixo a palavra para a Paula, que pode explicar melhor, tecnicamente, tirar as dúvidas de vocês, inclusive em relação ao sistema Biolux, usado aí no nosso case da Albric. Paula, é com você. Obrigada, Neide. Bom, pessoal, o que a gente tem aqui? Existem diversos estudos feitos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a respeito de como a luz pode contribuir com o ser humano, seja para a questão de estudar, seja para a questão de trabalhar, para você estar mais ativo, para evitar erros no trabalho e coisas relacionadas a isso. Então, a gente queria contar para vocês um pouco sobre esses dados reais que nós já temos hoje. Então, assim, que efeitos nós temos que você pode medir diretamente, que você mensura diretamente a curto prazo? Então, primeira coisa, o aumento da concentração. Então, se você acerta a luz de acordo com a atividade que está sendo apresentada, você pode, por exemplo, ter uma melhor fluência na leitura dos estudantes no ensino fundamental. Então, já foi medido um aumento de até 35% no aumento da concentração. Outra coisa que você consegue resolver também e mensurar a curto prazo é o aumento do nível de atenção. Então, você consegue ver por quanto tempo a pessoa fica retida e consegue avaliar e acompanhar aquilo que está sendo apresentado. Então, você também tem relatos que você aumenta esse nível de atenção em até 30%. E aí, quando você fala, então, já mais a médio e longo prazo, como é que você consegue avaliar aí uma questão de efeitos, por exemplo, desse trabalho em grupos? Então, o que a gente vê? Que se você consegue melhorar a atenção e a concentração, que é o que a gente falou aí, que você consegue medir a curto prazo, você tem um ambiente de trabalho e um ambiente de aprendizado, no caso de escola, muito mais positivo, né? Porque você já está fazendo de tudo para contribuir, para auxiliar os alunos ou
as pessoas que estão trabalhando, né? Principalmente, talvez, aqueles casos onde tem as pessoas que não têm acesso à luz natural, não tem uma janela próxima, você está num hospital, né? Você já tem um ambiente melhor. E a longo prazo, você já leva isso, então, com mais tempo, utilizando a luz na medida certa para o seu organismo e sem luz no momento que não é para ter luz, para você ter um descanso, né, e a produção da melatonina, você tem um ritmo de dormir e de acordar muito mais saudável. Você dormindo, você consegue processar os aprendizados, os conhecimentos que foram adquiridos durante a manhã, durante a tarde, né, e você consegue ter um ritmo circadiano muito mais regulado. Tá? Então, isso é o que a gente já tem de informações de estudos que já foram feitos nos Estados Unidos e Europa. Então, sabendo disso, a gente já pode ir para a nossa segunda enquete, que eu já vou soltar agora para vocês. Deixa eu já divulgar, publicar, que é o que a gente pode esperar a curto prazo. Então, eu falei de curto, médio e longo prazo, a curto prazo da iluminação centrada no ser humano, a partir dos estudos que já foram realizados aí nos países de primeiro mundo e que já foram comprovados. Então, o A, a gente tem como primeira opção o aumento da concentração e do nível de atenção das pessoas. O B, como melhor qualidade do sono para o cérebro processar novos conhecimentos. E o C, um ciclo circadiano bem regulado. Tá? Então, 3 alternativas, e eu comentei agora há pouco que uma delas você consegue resolver e medir a curto prazo. Qual é o curto prazo? Vamos lá, o pessoal está meio dividido aqui, Neide. Eu estou vendo aqui 40% do pessoal aí falando da primeira opção, de aumento da concentração e do nível de atenção, e a gente tem 40% também com ciclo circadiano bem regulado. Agora já está ganhando um pouco mais. Vamos ver, pessoal. Muito bem. Vou encerrar aqui. Então, aqui eu tenho encerrado com 50% agora parou em 44% das respostas como o A. E o que a gente pode dizer é o seguinte: a curto prazo, a gente consegue sim mensurar concentração e nível de atenção. A qualidade do sono e o ciclo circadiano bem regulado, você precisa de maior tempo de exposição da luz correta, na temperatura de cor correta também. Então, nós precisamos de mais tempo para medir. Por isso que na escola, esse nosso primeiro estudo, a Neide já nos está pedindo 6 meses para a gente retomar o contato com os professores e começar a tomar os depoimentos e fazer alguns testes para a gente fazer a avaliação. Até porque a gente também, com essa questão de pandemia, a escola vai retomar as atividades com 100% dos alunos presenciais em novembro. Então, a gente precisa de mais tempo, tá? Mas os estudos que já foram realizados dizem que a curto prazo, concentração e nível de atenção você já identifica rapidamente. Obrigada, Neide. Vou deixar com você agora. Muito bom, Paula. Muito bem. Sou eu ainda, né, Neide? É, você que continua falando desse sistema maravilhoso. Verdade. Então, vamos para uma parte um pouco mais técnica, pessoal, dessa apresentação. Então, assim, como é que funciona, então, esse sistema Biolux que nós instalamos lá na Albuquerque para o 3º ano, esses alunos super especiais, né? Para que a gente faça com que os alunos realmente tenham maior rendimento. Então, primeira coisa, como é que funciona isso? Nós temos 2 tipos de luminárias, nós temos um downlight e nós temos uma panel, um painel. Na Albuquerque, a gente colocou a panel, né? Mas elas têm funções diferentes. Assim, a panel vai fazer toda a distribuição da luz no espaço e as downlights vão fazer com que a luz seja jogada a luz para as paredes, para que as paredes levem a luz para os olhos, para que tudo se processe, você consiga receber essa luz HCl, a luz mais adequada aí, para dentro do organismo e você começa a sentir efetivamente os efeitos da luz. Você consegue, com esse sistema, fazer toda uma simulação da luz do dia dentro da sala de aula, tá? Como? Porque o sistema que nós temos tem um GPS, né, que está ligado e ele consegue mensurar no ambiente onde ele foi instalado como está a luz do lado de fora, se é um dia nublado, se é um dia com muita incidência de luz, né, e onde está, para você saber até a condição da época do ano que você está com isso, se está nublado, se está luz, se é verão, se é inverno, então nós temos uma incidência de luz natural diferente. Através daí, o sistema, no modo que é o natural, ele vai fazer toda uma simulação sozinho, sem que ninguém precise mexer no botão, de ir complementando a luz do sol para dentro do ambiente, para dentro da sala de aula, de forma que de manhã esteja uma luz mais quente,
perto do meio-dia e no horário de pico, que os alunos têm que estar bastante atentos, tem uma luz mais fria, e na hora de ir embora, às 5 da tarde, de novo o sistema começa a ficar com uma luz mais quente novamente. Então, ele vai no natural, tá bom? Então, é isso que faz esse sistema, variação de 2.700 a 6.500 Kelvin, tá bom? Então, basicamente, é assim que funciona. E o sistema, então, tem um aplicativo, que nós temos a coordenação da escola, a área de equipamentos de audiovisual também tem isso no celular, mas o botão que você tem do controle manual, você faz esse ajuste das 5 cenas de maneira automática, muito simples. E aí, a Albric, então, foi o primeiro projeto desse sistema que a gente fez com iluminação centrada no ser humano na América Latina. Então, foi essa parceria junto com a Sense Lighting, né? E agora a gente está com todo esse estudo que a gente pretende aí, em pouco tempo ter um novo evento online com a Neide, para que a gente mostre efetivamente um vídeo da escola, mostre para vocês o depoimento dos professores e tudo, os alunos ficaram encantados, eles, assim, automaticamente já começaram a mexer e se interessarem, já deram nome para a cena Relax, eles chamam hoje, né, Neide, de luz de velas, muito fofos, porque eles já sentiram, nossa, professora, coloca a luz de vela, a gente adora esse ambiente gostoso, então eles já estão sentindo, já estão percebendo sozinhos, muito fofo, né, Neide? E principalmente, né, falando, porque são alunos que têm um nível de informação muito grande, né? E até eles têm esses sistemas todos de cenas na casa deles. A gente está falando de uma escola de ponta, né? De alto padrão aí. Então, os alunos são muito bem informados, eles curtiram bastante, né, Paulo? Dizendo aí que bacana isso, adoramos, e estão levando, inclusive, informação para os pais. Eu tenho amigas que têm os filhos lá, então já existe um certo posicionamento até de ciúmes, né? Na sala dele tem, na minha escola não tem, né? São irmãos que muitas vezes estão em outra unidade, então já está bastante aí um interesse grande, provavelmente até acho que a escola depois vai ter que aplicar em todas as suas unidades, porque a receptividade disso foi muito grande, né? Pelos alunos, principalmente, e pelos professores, né? Acho que os professores também vão ter um pouquinho de ciúmes, aí a sua sala é melhor que a minha, né? A sua é bacana, a minha é sempre rígida, fixa. Nós temos um sistema de iluminação direto e indireto nas outras salas, nós temos um sistema pendente de iluminação, linear também sofisticado, não vou dizer que não, também com 2 controles de iluminação, a indireta em alguns casos e a direta em outros, mas não chega a ser com esse controle todo e com essa tecnologia de alteração de temperaturas de cor durante todo o dia e durante o período de uso desses espaços, né? Já estamos em outro nível aí, mas bacana, né? E, Paula, obrigada, viu, pela receptividade que você teve também de trazer esse sistema, né, de importar esse sistema exclusivamente para essa escola, né? Sabemos da energia gasta e da defesa até, né, nessa implantação da escola. Estamos falando aí há mais de um ano, né, Paula? Acho que exatamente. A pandemia atrapalhou um pouco, porque não tinha aula presencial, então a gente demorou para fazer essa divulgação em virtude disso, mas agora, aí, desde agosto, a gente está com a sala sendo frequentada, em outubro, então, a gente já acertou de quando a gente começa as medições. Tem até algumas perguntas aqui. Vicente Escopacasa também está nos prestigiando, ele está perguntando se tem medidas de EML ou de CS nesse projeto. Isso. Temos sim, Vicente, uma boa até, né, se você quiser depois ter mais informações, mas nós medimos sim o nível melanópico, inclusive, com aquelas tabelas do projeto em si, mas vamos fazer isso presencial também. Então, na próxima live, nós vamos tratar mais dessas questões bastante já fundamentadas, né? Hoje fizemos só um overview, mas nós vamos trazer aí com maior rigor, inclusive, de informações sobre essas respostas, sobre esses resultados, sobre as medições todas inerentes, né, a essa produção, inclusive, a esse nível de light, aí, melanopic light. Acho que é importante para estar divulgando esse trabalho, sem dúvida alguma, tá?
Com certeza. Bom, pessoal, aqui tem alguns dos prêmios que nós ganhamos, a gente está muito contente com isso. Temos certificado de qualidade, temos a Red Dot aí por causa do design do botão e da facilidade de você mexer nisso. Então, os professores não são técnicos e, ao mesmo tempo, tão simples, eles já conseguem identificar a melhor cena para a atividade da classe, então é muito tranquilo. Então, a gente vai para a nossa terceira e última enquete, pessoal, já sabendo daí de todo o conteúdo, sobre como o sistema Biolux HCL pode contribuir para o melhor rendimento dos alunos em sala de aula. Então, falando especificamente sobre essa aplicação, então, que a gente tem aqui, da aplicação para a escola. Deixa eu abrir e publicar. Então, você tem aí a primeira resposta como melhorando o desempenho cognitivo, a concentração, mudando a temperatura de cor e intensidade. A segunda, como aumentar a atenção dos alunos, restaurando os padrões de sono e seus hábitos alimentares. E C, como todas as alternativas anteriores. Vamos ver aí, então, o que vocês acham sobre que alternativas nós temos aí para contribuir com os alunos através da luz correta em temperatura e em intensidade durante o período de aula. Vamos lá. Muito bem, o pessoal se dividindo entre a primeira e a terceira. Vou terminar aqui e aí a gente apresenta para vocês o resultado. Então, sim, pessoal, tudo aqui está correto. Então, o desempenho cognitivo, a concentração, né? Isso é fundamental, você usando a cor certa para o que está sendo feito na sala. A gente comentou com as professoras sobre, olha, é horário de prova, ou uma prova logo depois do almoço, as crianças voltam meio sonolentas, meio cansadas, você coloca já uma luz mais branca para despertar, para deixar eles mais atentos, né? Ou no fim do dia, já está cansadinho, já está na hora de descansar, então vamos reduzir essa luz fria e deixar uma luz mais quente. Tudo isso vai contribuir, então, para restaurar o padrão de sono, para ele já voltar para casa mais relaxado, mais tranquilo, menos pilhado, né? E é claro que a gente também comentou com os professores que seguir com a luz correta dentro de casa, né, Neide, no segundo turno, depois que volta para casa, é fundamental, porque se eles ficarem à noite com videogame, com as telas de celular, de tablet, com aquela luz azul nos olhos na hora de dormir, aí já vai complicar um pouco. Mas se você faz a coisa certa em casa e faz na escola, todas as alternativas anteriores fica correto. Você acerta a questão de hábito alimentar, você acerta a questão de padrão de sono e de concentração na hora que precisa. Exatamente. Inclusive, até existe uma cartilha, né, que a própria LED Advance colocou para eles. Lembra-se, você entregou uma cartilha sobre o sistema para melhor introdução, né, dessas informações. A nossa ideia é, inclusive, depois dessas medições, a escola nos dá abertura para apresentar aos pais também, porque acreditamos, como a Paula falou, que não adianta só no período escolar, isso vem também da cultura e vem do exercício da sua casa, né? Então, sabemos que os alunos dormirem ao lado do celular também não é interessante, dormirem, ficarem muito próximos à hora de dormir nos seus tablets ou nos seus celulares, jogando, fazendo joguinhos ou até conversando nas mídias sociais, né, tirando selfies do jeito que a juventude hoje está. Enfim, nós queremos fazer uma abordagem um pouco mais complexa, fazer um estudo científico de fato, para isso virar um case de trabalho bastante efetivo. Tivemos a possibilidade de ter a implantação isso em uma escola, achamos que uma escola é um ponto fundamental e crítico, né, para se fazer um estudo, inclusive a escola que nos deu essa abertura, ela está também sendo bastante solícita nesse sentido. Então, aguardem informações, porque com certeza nós vamos ter bastante resposta aí a toda essa informação científica, esses estudos todos vão ser aqui implantados, né, como já falamos, com maior informação, com maior critério, com um rigor técnico bastante pesado. Vamos envolver também a parte da Alemanha, né, Paula, nos ajudar e nos assessorar nisso. Compartilhar com vocês, né, Neide? Exatamente. E acho que você tem um case da Alemanha, né, de uma escola da Alemanha, né, Paula? Exatamente, pessoal. Para vocês terem uma noção prática, já que vocês não puderam entrar na sala, a gente quer, agora eu vou compartilhar o vídeo, também peço que vocês me avisem se estão vendo,
nós instalamos esse sistema no nosso escritório, na nossa casa matriz na Alemanha. Então, aqui a gente tem uma demonstração prática de como funciona para o ambiente de trabalho. Então, hoje a Neide está abordando ambientes corporativos, a gente está falando de escola, da possibilidade de usar isso em hospitais, e aqui, então, no escritório. Vamos ver se vocês assistem conosco. Deixa eu fechar aqui. Human-centric lighting optimizes both the color temperature and the brightness level throughout the day according to your personal biorhythm. Our employees love the BioLux system. They appreciate, on the one side, the automated lighting through the day, but also that they can individualize it to their needs. They give us great feedback about their well-being, but also that they can work in a more concentrated way. In my personal workday, I normally use just the system as it is. But sometimes, if I really want to make up my mind, I use the create mode. Or in the late afternoon, if I want to finish something, then I go to the concentrate focus mode. BioLux human-centric lighting is suitable for use in open-plan offices, meeting rooms and single offices. The installation and commissioning in the offices of LADVANCE was quick and straightforward, since the different products are wirelessly connected to the control unit via QR codes and a smartphone. What's more, the BioLux HCR luminaires can also be used in combination with the LADVANCE Vivaris Zigbee light management system to automatically adjust the lighting to the natural course of daylight. Muito bem, todo mundo viu o vídeo. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação, que já está concluindo, né, Neide? Exato. Tá aqui. Bom, então, pessoal, para concluir para vocês, então, a gente fez uma apresentação prática, não é em escola, nós vamos mostrar a Albric, que é o nosso projeto, né? Mas para ter uma ideia um pouco melhor de como é que funciona isso, porque como é muito lenta essa troca de temperatura de cor quando está no modo automático, que é o natural, lá o natural, você não consegue perceber, porque isso vai fazendo ao longo do dia, como vocês viram no escritório, mas a hora que você precisa mudar, você gira o botão e imediatamente o sistema responde, né? Então, basicamente é isso. Eu queria lembrar vocês que nós já colocamos aqui no chat e no link para vocês concorrerem ao sorteio, tá? Então, vão entrando nesse link para participar, então, dessa avaliação do nosso evento, e aí, enquanto isso, eu vou dando uma lida aqui nas perguntas e a gente já vai concluindo aqui com a Neide com as apresentações. Então, deixa eu ver. O pessoal quer comprar o livro, viu, Neide? Então, se você estou até respondendo para a Andresa. Andresa, você pode comprar diretamente na editora VJ. A V de Vitor, J de José. Então, por favor, pode entrar em contato com eles direto
tem aí seus sites, Instagram, é Editora VJ, por favor, que eu sugeri a ela comprar no Amazon, mas ela disse que pediu e não recebeu. Talvez até pelo fato da pandemia aí, deles estarem com dificuldades de mandar os livros pelo correio, mas entre em contato direto com a editora, por favor. Muito bem. Mais alguma pergunta, Paula? Bom, aí eu já tinha lido a do Vicente, porque era bem pertinente no momento, né? Isso. Tem muita gente falando de parabéns, que uma excelente apresentação. Obrigada. As medidas do Vicente a gente falou. A Carla está perguntando se o webinar fica gravado. Sim, para todo mundo que se inscreveu, você assiste a qualquer momento ele na íntegra, tá bom, gente? Eu acho que tem bastante gente aqui já nas respostas, Neide, então acho que eu vou compartilhar minha tela para fazer o sorteio, tá bom, pessoal? Sorteio desta luminária aqui, desta lâmpada Wi-Fi. Tem uma pergunta, Paula, antes. Duas aqui, olha, a da Carla. Carla, o nome do livro é A Luz na Arquitetura Hospitalar, da editora VJ. É um livro multidisciplinar, então nós temos a participação de todos os players do mercado de arquitetura hospitalar, seja arquitetura, interiores, paisagistas. Nós temos também a parte de grandes nomes, de grandes escritórios que participaram desde o Masterplan. Também temos agentes de saúde, os nossos clientes também participaram, então é um livro multidisciplinar que fala sobre sustentabilidade, engenharia, projeto em si, interferências de instalações, tem um engenheiro de instalações da MH também participou, enfim, chama-se A Luz, como eu disse, A Luz na Arquitetura Hospitalar. E Saulo, esse sistema, viu, Paulo, ele está falando, o seu sistema, o controle automático da temperatura de cor é através de um timer interno ou por sensores do lado externo da edificação. Não, já estamos evoluídos, né, Paula? Não tem nada desse sensor externo, não. Se você quiser falar um pouquinho mais. Sim, Saulo, o botão, que a gente chama de unidade de controle manual, ele funciona como um GPS. Então, ele já consegue identificar todas essas informações automaticamente e mandar as informações para os drivers que estão instalados na luminária. Então, assim, as luminárias são as luminárias que são Tunnable White, né? E o driver é um driver específico Biolux HCL. Tá bom? E aí o driver conversa com a unidade de controle manual e tudo funciona automaticamente. E sem fio, hein? Sem fio, sem fio. Exatamente. Você controla cada unidade de controle manual, controla 20 luminárias. Se você precisar de um ambiente muito maior, você vai repetindo esse botão. E a leitura, esqueci de comentar com vocês, mas a leitura para você colocar o sistema no aplicativo lá do HCL, que você baixa pelo iOS ou pelo Android, é muito fácil, porque cada um dos drivers e das luminárias, eles têm um QR Code. Você lê o QR Code e as luminárias pulam para o aplicativo, e aí fica tudo fácil para você já fazer todo o controle. É bem simples, né, Neide? Nossa, e muito. Bom, evolução, né? Evolução de todo um processo aí que antes nós tínhamos grandes dificuldades para implantar e agora fica com essa facilidade muito grande. Além de um custo super viável, né? Também tem isso. Exatamente.